A Prefeitura aqui de Maringá informou que o processo licitatório da parceria público-privada, a PPP, para a prestação dos serviços de iluminação pública aqui no município está adiado. Isso mesmo. O motivo da adiação dessa PPP da iluminação pública foi necessário para adequações no edital de concorrência, conforme recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Agora, a sessão pública na sede de Bolsa de Valores de São Paulo, a AB3, responsável por gerenciar o processo, está pré-agendada para o próximo dia 3 de julho. A Prefeitura aqui de Maringá ainda explica que, por meio dessa PPP, a empresa contratada será responsável pela prestação dos serviços de iluminação pelo período de 13 anos, o que vai incluir, então, a troca de todas as lâmpadas antigas por lâmpadas modernas de LED, além, é claro, das manutenções das novas luminárias. No release ainda divulgado pela assessoria de imprensa aqui do município, consta que, com a troca das 55 mil lâmpadas localizadas nas praças, ruas e avenidas da cidade, a economia poderá chegar até 1,5 milhão por mês, cerca de 18 milhões de reais ao ano. Calazans, uma economia bem significativa, né? Vai lá, 1 minuto e meio. Uma economia bastante significativa, sem dúvida nenhuma, né? A iluminação com LED ela tem sido utilizada pelas cidades e pode ser uma boa alternativa. Nós já mencionamos aqui que os questionamentos com relação a essa licitação, primeiro porque nem todos os elementos foram devidamente esclarecidos e há uma preocupação, sobretudo, com relação ao formato, a forma pela qual a população vai fazer as suas reclamações quando tiver com lâmpada queimada, quando tiver com partes da cidade escura, como é que vai funcionar, se isso vai continuar sendo responsabilidade da ouvidoria municipal, enfim, né? Então isso não está claro. Eu acho que esse é um momento, inclusive, que, considerando o pedido aí do Tribunal de Contas do Estado para que essa licitação passasse por adequações, que a Prefeitura poderia esclarecer a população exatamente sobre esses pontos. Como é que isso vai funcionar? Porque é uma licitação de 13 anos, a cidade tem estado já há algum tempo escura, sobretudo nos bairros. Eu particularmente mencionei aqui, quando nós comentamos da última vez, a situação das vias que são marginais ao contorno norte. Aquilo ali é um escuridão total. Então, como é que vai funcionar? Quais serão as prioridades, inclusive, da empresa vencedora dessa parceria público-privada? Ela vai começar fazendo a troca ou ela também vai fazer a instalação de postes e luminárias nos locais onde não tem e que tem deixado a cidade tão escura assim? Então, são pontos obscuros que não estão claros para a população e que a Prefeitura pode aproveitar esse tempo agora para deixar isso mais claro. Ô Celestino, eu fiquei com uma dúvida aqui, pessoal. Até se concluir todo esse período aí, esse processo da PPP, da iluminação pública, o município vai seguir com as manutenções? Vai seguir trocando as lâmpadas? Qual que é a sua visão? Não continua, a equipe de iluminação continua a todo vapor. Eu acho que o que para é a compra de novos equipamentos, novas luminárias, né? Até acho que promulgar essa PPP. Mas o que me causa estranheza, é que passou pela Câmara todo o processo da PPP e não teve nenhum vereador que foi contra, né? E agora precisou o Tribunal de Contas do Estado. Teve algumas adequações na Câmara, né? Mas seguiu normal. Mas seguiu normal, inclusive em regime de urgência, né? Na primeira etapa. Então, assim, me causa estranheza, porque os vereadores estão ali para proteção, né, do dinheiro público, proteção do contribuinte que paga os seus impostos, né, que quer a retribuição do município em serviços. E a iluminação pública é um desses serviços que garante, inclusive, a segurança, né, de muitas mulheres que trabalham à noite, né, por exemplo, ali na rodoviária, que é um breu, na Fernão Dias, que acontece muita coisa errada, na Raposo Tavares, que teve confusão com arma branca ontem. Então, assim, me causa... eu estou perplexo aqui em relação
ao Tribunal de Contas, né? Teve que ser o Tribunal de Contas, o pessoal que fica lá em Curitiba, vê que tinha algo errado no processo da PPP e os vereadores não se manifestaram a respeito disso. A população está de olho, os 15 vereadores vão ter trabalho para se reeleger em 2026, né, em 2024. Toda ligação que a gente recebe aqui, quando a gente abre o telefone aqui para o ouvinte, é só reclamação. É muito difícil ter um elogio em relação a essa composição atual da Câmara. Eu acho que os vereadores precisam ficarem alertas e começar a fazer uma oposição inteligente ao senhor prefeito. Edivaldo, eu fiz um levantamento aqui. Em 2021, no ano retrasado, o município arrecadou com iluminação pública 43 milhões de reais. Ou seja, ele é um serviço superavitário, então, para o município. Precisa fazer essa PPP da iluminação pública? Posso introduzir uma pergunta? Gastou quanto? Aí tem uns detalhes. Vai lá, né? Edivaldo. São 43 milhões, 30% é recursos carimbados e o resto é para investimento direto. Fica recursos livres, na verdade, 12 milhões e 30 milhões vai para a iluminação pública. 30 milhões de reais. Vai lá. Ano. A prefeitura estava licitando por 25 milhões, era o teto da licitação para essa empresa terceirizada aí. Quer dizer, essa concessão, na verdade, é um modelo administrativo em que você paga pelo serviço. Bom, a gente já defendeu aqui a PPP lá atrás, a gente acha que é importante, mas também protestamos muito contra a lisura e transparência do processo. Da forma como foi apresentado, eu me debrucei, são perto de 700 páginas de documento, muito técnico, aliás, bastante técnico, não tem muito, a gente consegue entender muita coisa ali, mas o Calazans, por exemplo, levantou só de como faria esse atendimento à comunidade. Seria um centro, né? Está previsto um centro de atendimento via telefone, claro, no modelo que existe hoje, mas não fica claro se é 24 horas, qual é o tempo que a empresa teria para fazer a reposição de lâmpadas. Hoje me parece que a prefeitura está fazendo isso em menos de 24 horas, quando solicitado. Então, tinha muitos aspectos dentro da licitação que eram obscuros, eram estranhos, não eram claros, não eram transparentes. Muito bem lembrado pelo Celestino, que passou pela Câmara muito rapidamente a autorização para a celebração da PPP. A gente questionou isso aqui várias vezes. A Câmara sempre perde uma oportunidade enorme de fazer esse esclarecimento, lembrando que é um processo que foi reduzido para 13 anos, mas inicialmente, se não me engano, eram 25 anos, me corrijam aí se era esse o tempo, foi reduzido para 13 anos, baseado num estudo, né, econômico feito pela FIP. Não era muito conclusivo esse estudo da FIP, eu li o estudo, havia certas incongruências, né, se Edivaldo, bom ou não. Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP. Exatamente. Vai lá. Então, sim, há muitos pontos obscuros em todo o processo e que muito corretamente, muito razoavelmente, o Tribunal de Contas, né, recomendou a suspensão. Mas eu gostaria de saber se o documento do Tribunal de Contas é público. O que exatamente identificou o Tribunal de Contas? Porque lá atrás, aqui nessa bancada, eu já havia previsto que ou o Ministério Público, ou o Observatório Social, ou o Tribunal de Contas fariam uma observação sobre esse processo, né? Ele não estava tão claro, ele é muito grande, ele é complexo de se executar. Me parece que é baseado no modelo lá de Guarapuava, que não está indo muito bem. Então, eu entendo que foi uma decisão razoável, mas o que nós devíamos saber, eu acho que, Tiago, fica aqui a cobrança, para que a gente traga o que exatamente o Tribunal de Contas identificou no processo licitatório. Por que exatamente foi pedido a suspensão? É isso o pedido? Adiamento? Foi adiado. Foi adiado, mas por uma recomendação do Tribunal de Contas. Baseado em que houve a recomendação do Tribunal de Contas? Acho que é importante a gente trazer isso, porque pode ter sido uma coisa grave e, de repente, um adiamento pode significar que isso não vai voltar mais à pauta. Porque pode ser muito grave e o município não vai conseguir resolver algumas questões levantadas pelo Tribunal de Contas. Eu deixo aqui o questionamento, porque a gente é defensor, porque nos últimos tempos foi precarizado o serviço, né, Celestino? A cidade está escura. Está precarizado o serviço, que é aquilo que a gente fala, né? O francês usa a frase, né? Depende de dificuldade para oferecer facilidades. Então, a cidade está escura. Eu vi isso de um vereador. É importante a PPP, a gente defende a PPP, mas a gente defende principalmente transparência, Thiago.